Deus seja louvado, Deus seja bendito nessa noite. Você pode curvar a sua cabeça? Pai nosso que está nos mais altos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e que seja feita a sua vontade nessa noite, ó Deus. O pão nosso de cada dia, nos dá ele hoje. Perdoa as nossas dívidas, mas ajuda-nos a perdoar os nossos devedores. Ah, Espírito Santo, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a sua vontade. Eu falo de novo e repito, Deus, o pão nosso de cada dia, nos dá ele hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. E eu te peço encarecidamente por mim, e intercedo por essa igreja, não nos deixeis cair em tentação, mas antes, ó Deus, livrai-nos do mal, livra-nos do mal. Como diz o Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós não temeremos o terror noturno, nem a assolação que assola meu dia, nem a peste, nem a mortandade, pois teu é o reino para sempre. A ti seja a honra, a glória, a força, o domínio para todo sempre. Você pode dizer amém? Quem orou assim, você lembra? Você lembra quem fez essa oração? Jesus. Às vezes a gente acha que para falar com Deus tem que usar palavra bonita, né? Às vezes a gente acha que para falar com Deus a gente precisa das melhores palavras, de um discurso maravilhoso. E o Pai Nosso, na verdade, é Jesus organizando a forma que você deve se apresentar a Deus. Antes de pedir qualquer coisa, glorifique Ele. Ele começa o Pai Nosso primeiro glorificando a Deus e deixando claro a Deus que seja feito na terra como já é feita a sua vontade aí nos mais altos céus. Porque no céu, irmão, a vontade de Deus já está estabelecida. O último que tentou atrapalhar lá foi expulso. O último que tentou causar tumulto, confusão lá, jogaram ele lá de cima. Então o desafio nosso hoje não é mais fazer alguma coisa no céu, é fazer na terra. É venha o teu reino. O nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio é manifestar a glória de Deus nesses dias. E se Jesus está nos ensinando a orar, venha a nós o vosso reino, Ele está dizendo que existe um reino que pode começar agora, não é quando você morrer. Esse é o problema do religioso. O religioso pensa que ele tem que morrer para usufruir de alguma coisa. O religioso, ele pensa que ele precisa ir para o céu para viver o céu, sendo que Jesus está dizendo assim: venha a nós. Não é eu que tenho que ir, é Ele que tem que vir. Será que você pode entender isso? Que você pode se tornar a atração da glória de Deus nessa terra, que aonde você colocar a planta dos seus pés vai ter que prosperar, aonde você profetizar as coisas vão ter que acontecer, quando você declarar cura, a cura vai ter que chegar, quando você declarar que os inimigos vão bater em retirada, vão ter que... E é isso que é carregar a glória de Deus, é estabelecer justiça, é estabelecer coisas boas, paz, longanimidade, compaixão. E você não está vindo numa igreja para ver um artista. Eu não sou artista, empreendedor, não. Eu sou o que? Eu sou um pastor, eu sou um profeta. Eu não tenho nada contra nenhuma outra profissão. Nós somos um reino, amém ou não amém? Nós somos um reino de reis e sacerdotes. Mas eu sei a minha função é ser profeta. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a sua, se você é um rei ou se você é um profeta, ou se você carrega as duas funções. Pastor, eu posso carregar as duas? Pode. Teve vários homens na Bíblia que carregou. Samuel foi um deles. Foi juiz, foi sacerdote e foi profeta.
Moisés foi juiz, sumo sacerdote e foi profeta. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Por isso que ele recebeu 3 presentes quando ele nasce. Alguém lembra? Você lembra o que Jesus recebeu? Ouro. Quem lembra disso? Ouro, mirra e incenso. Ouro, eles estavam reconhecendo ele como rei, porque rei é presente. Você quer alegrar um rei, você tem que dar ouro. É só você ler a história de Salomão. Todos os reis que iam ver ele, até mesmo a rainha de Sabá, levava ouro. Como é que você agrada um rei que já tem tudo? Então presente de ouro é rei, presente de rei é ouro. Normal. E a mirra? Mirra é presente de profeta. Tudo que os profetas iam fazer, eles levavam mirra, mandavam ungir com mirra. E o incenso é presente de sacerdote, porque todo sacerdote que se preza, ele deveria adentrar o tabernáculo sagrado, portando o incenso em suas mãos. E outro dia eu te falo do poder do incenso. Jesus, quando nasce, olha para mim, ele ainda era um bebê, talvez não tinha noção de nada, mas a terra já reconhecia quem ele era. Você está recebendo palavras a seu respeito e está demorando a entender quem você é. Você está recebendo sinais ao seu respeito e está demorando a entender quem você é. Às vezes os reis, irmão, um mago, estou falando de um mago já reconhecia Jesus. Tem gente do mundo, tem gente endemoniada falando quem você é e você não acredita. Eu preciso que você saia daqui crendo que o Pai Nosso vai se cumprir na sua vida. O reino dos céus vai se manifestar na sua casa. O reino dos céus vai se manifestar na sua empresa. O reino dos céus vai se manifestar nos seus negócios, dentro daquele carro, no seu dia. Eu estou dizendo, querido, que aonde você for, a glória de Deus, os anjos do Senhor, a presença do Espírito vai ser real, palpável. Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Creia, Deus está contigo. Eu só preciso que você creia nisso. Deus está contigo. Você pode aplaudir Jesus? Então eu estou te ajudando a orar, estou te ensinando a orar. Busque a Deus em oração, irmão. Tudo que eu vivo hoje, tudo foram anos de oração. E aquilo que eu vou viver daqui a alguns anos, eu estou orando hoje. Estou declarando, eu estou provocando isso. Então, não para de orar não. Não para de interceder não. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou até mesmo sonhado. Amém, igreja? Amém? Posso ler, gente? Todos os anos procuramos em Deus uma palavra profética para direcionar nossas vidas e ações. Investimos tempo de oração com os ouvidos bem atentos para aquilo que Deus deseja de nós como igreja para a próxima estação. Esse ano a palavra demorou a vir, um ano muito agitado de inúmeros compromissos, mas recentemente os céus resolveu falar, e senti muito forte no meu espírito a confirmação. Eu estava pedindo de Deus uma resposta, o tempo estava ficando curto, e em uma viagem ministerial para Curitiba, em um almoço despretensioso da minha parte, um profeta de Deus começa a me entregar palavras que eram respostas e confirmações de tudo que eu vim orando a Deus. E uma dessas palavras é que Deus me queria naquele quarto, entre aspas, onde eu fui gerado e forjado. Deus pedia que eu olhasse para dentro, que era uma nova estação de menos agitação e mais dedicação espiritual. Eu entendi perfeitamente o recado, pois já vinha sentindo essa necessidade, e fez total sentido, porque eu tinha acabado de decorar e reformar um quarto inteiro para ser meu home studio, lugar de ler, estudar e dar as minhas aulas. Aquele quarto já estava preparado por Deus, e Deus viu. Saio de Curitiba e vou para Brasília, um evento da Bethel, uma das maiores igrejas proféticas do mundo. E lá chegando recebo outra palavra, muito semelhante, de uma pastora,
que tudo que eu precisava era apenas dedicar tempo com o Senhor, mergulhar na sua presença, dedicar espiritualmente a ouvir a sua voz, e as demais decisões e situações Ele mesmo criaria. Mais uma vez entendi o recado, totalmente alinhado, uma convocação para a intimidade. Quando chega em Belo Horizonte, era momento de gravar nossas músicas autorais, um momento único e tão sonhado pela nossa igreja. E com a música principal, Teus Altares, onde cantamos sobre o desejo da nossa alma de estar na sua presença, firmado em Teus altares, que não existe lugar melhor para se estar nesse mundo, pois um dia em Teus altares vale mais do que milhares. Longe da Tua casa, nós só queremos a sua presença, nós não queremos mais nada. Essa música não saiu das nossas cabeças, uma canção que revela a nossa paixão e amor por Jesus. Eu fui almoçar com pastores amigos, e em uma conversa sobre os planos de cada igreja para o próximo ano, um deles disse: é ano do altar. O meu espírito vibrou, senti queimar, a confirmação veio: ano do altar, é isso. Altar fala sobre aquilo que levantamos em sacrifício, em renúncias para adorar a Deus e agradecer. Abraão construiu 7 altares em toda a sua jornada de vida. Cada altar representava um ciclo novo que se iniciava. Noé, assim que desce da arca, a primeira coisa que faz é um altar a Deus, consagrando a sua vida e toda a terra. E ali Deus se manifesta com promessas e faz um pacto com Noé. Elias, para destronar Acabe e Jezabel, restaura o altar que estava em ruínas e lança um desafio espiritual. E nesse momento Deus se manifesta com fogo e envergonha todos os profetas de Baal. Ali também Elias ofereceu água, e logo uma grande chuva os alcançou. Ou seja, um país que não chovia há 3 anos e meio, após um sacrifício no altar, recebeu a provisão de Deus. Salomão, antes de começar a reinar em Israel, levanta altares por todos os montes de Israel e sacrifica 1000 holocaustos de uma só vez. Isso chamou a atenção de Deus. O próprio se manifesta a Salomão, conferindo-lhe o direito de fazer um pedido, o qual Salomão pediu sabedoria, e nunca se viu em toda a terra um homem tão rico como Salomão. Davi estava enfrentando uma praga em Israel por sua desobediência à voz de Deus, e através do profeta Gade, o Espírito de Deus o instruiu a levantar um altar. Ele vai até a eira de Araúna, levanta um altar de sacrifício, e a praga cessa no mesmo dia. Altar é lugar de encerrar maldições e pragas. A cruz foi um altar levantado pelo próprio Deus, onde Ele sacrificou o seu Filho em favor de salvar a humanidade de seus pecados. Só temos vida hoje porque Deus sacrificou o seu Filho no altar chamado Gólgota. Poderia ficar aqui citando inúmeras passagens que revelam o poder de um altar, mas acredito que você já entendeu que todo grande homem da Bíblia teve que levantar um altar. Altar fala de renúncia, de entrega, de fé, de coragem, de sacrifício espiritual, de intimidade. Altar é um memorial diante de Deus. Mas altar também é lugar de milagres, de provisão, de Deus trazer respostas, de envergonhar os inimigos, de cessar a praga, de proteger da morte, de confirmar promessas. Por isso todos nós, como um só povo, como uma só igreja, viveremos o ano do altar. Deus tem vitória e resposta para o seu povo. Nós cremos nessa palavra. Paz aos santos que pertencem à fé. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estou crendo, irmão, que será um ano de desafios espirituais. Mas toda vez que Deus te convida para um altar, é porque Ele já tem uma promessa engatilhada. E em cima desse contexto, eu quero pregar para você hoje. E eu vou pregar toda quarta-feira, e nós vamos aprender juntos como provocar a Deus. Você está comigo? Diga amém. Abra por favor em João capítulo 8. Se puder abaixar só um dedinho do meu retorno, só um dedinho, mas é dedinho assim de amor, viu? Isso, 5 centavos. Abra por favor João capítulo 8. Estou muito feliz, estou muito honrado de receber um irmão em Cristo, um cara que eu muito admiro. Já tivemos dividindo palco, já nos trombamos por aí nesses eventos da vida,
E hoje poder receber ele aqui na nossa igreja, amanhã estar aqui o dia todo em evento com ele, tê-lo aqui dia 18 falando para os nossos homens, é um motivo para mim de grande honra. Esse ano é ano de cumprimento profético, amém ou não amém? E Deus me fez sentar esse ano na mesa de príncipes. Deixa eu te contar uma experiência espiritual que eu tive. Quando eu me converti, eu nunca mais esqueci, eu tive um sonho. Acho que eu nunca contei isso em público, mas como esse ano aconteceu muitas coisas, eu preciso contar isso. A Kelly sabe, e muita gente que caminha comigo sabe desse sonho. Assim que eu me converto, eu tive um sonho muito espiritual. Eu estava esperando um amigo meu descer de um apartamento, ele foi buscar um perfume, ele estava demorando, e eu resolvi subir. Quando eu subo, tinha duas mulheres no sofá assim, e eu fiquei perto da porta, e tinha assim uma mesa, uma sala pequena, e eu assustei, porque as mulheres eram muito bonitas e muito atraentes. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. Eu não, fiquei na minha. E aí, uma delas chega perto de mim e tenta me seduzir. E aí eu rejeitei ela, renunciei, consegui falar não. E quanto mais eu falava não, mais o rosto dela mudava. E essa mulher, ela se transformou em um demônio. A outra mulher que estava no outro sofá também começou a tentar me seduzir. E eu também resisti a ela. E quando eu resisti a ela, ela também virou um demônio. Quando eu resisti às duas, um anjo aparece para mim, atrás de mim, perto da porta. E ele tinha um baú. E ele estava cheio de selo assim, é como se ele tivesse todo vedado. Esse anjo, ele estava encostado assim, como se fosse um cajado. Ele brilhava muito. E ele falou assim, se você resistir às seduções, dentro desse baú, Deus vai te colocar nas principais mesas dessa nação. Você vai sentar entre os príncipes desse mundo. E começou a liberar tantas promessas, irmão. Eu nunca mais me esqueci desse sonho. Foi uma experiência espiritual que eu tive. Eu não sonho com essas coisas sempre, por mais que eu seja pastor e ore muito. Não, sabe aquele negócio que fala assim, foi Deus que me visitou? E eu guardei essa palavra desde que eu me converti. E graças a Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou santo, porque eu sou perfeito, porque eu não sou. Mas nesses 15 anos de crente, e nesses 12 anos junto com a Kelly, Deus tem me guardado. E eu tenho me guardado também para a glória de Deus. E esse ano eu pude sentar na mesa de príncipes, irmão, na Europa, de homens relevantes na América, de homens relevantes no Brasil. E fico muito honrado de coração, porque eu vejo Deus na sua vida. Vejo que você é um escolhido, tem seus desafios como qualquer um, tem as suas guerras como todo profeta tem, como todo homem que põe a cara tem. Mas eu vejo Deus na sua vida. Eu quero uma salva de palma, em nome de Jesus, pelo Kaiser. Que Deus te abençoe. Mateusão, prazer, querido, seja bem-vindo, tá? João capítulo 8, vamos para dentro? Tá ligado? Tá ligado? Gostei. Hoje vocês literalmente estão, calma, estão ligados. Não, é só quando tá ligado, irmão. Aí vocês fizeram confusão. Quando isso, não, então depois eu falo. Pronto. João 8. Vamos no versículo 52. Vai ter uma revelação muito forte aqui hoje. João 8:52. Posso ler? Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Quem você pensa que você é? Entendeu? Abraão morreu, rapaz. A maioria dos profetas morreu, tirando Elias. E você vem me dizer que quem te seguir, quem te ouvir, quem crê em você, não conhecerá a morte? Eu até entendo, em certa parte, a inquietação do judeu, porque você imagina,
Do nada aparece um cara falando que a ressurreição é a vida. Então não dá para julgar totalmente. Em partes é compreensível, porque era muito conflitante você estar diante do Messias. Você imagina Jesus chegar aqui hoje e começar a falar assim: eu sou Jesus. Você vai ficar assim: vai ou não vai? Tenta imaginar, vai ou não vai? Você vai ficar reparando ele de manhã, de tarde, de noite. Deixa eu ver se é igualzinho os judeus. Esse cara reparando ele para ver se achava alguma coisa. Porque, irmão, você imagina aquilo que foi profetizado por tantos e tantos e tantos anos, agora de repente está na sua presença. Você custa acreditar. Porque a nossa crença limitante é tão grande, a nossa crença é tão pequena, que a gente acredita que essas coisas só vão acontecer em outra época, em outra geração, nunca com a nossa. Não, na minha geração? Por que na minha? Tem gerações muito melhores do que a minha, e por que não? A minha pergunta é: e por que não na nossa geração? E por que não agora? Às vezes a gente coloca tanta limitação, né? A gente tem tanta descrença às vezes em coisas que Deus diz que vai fazer. Continuando. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, a qual vos dizeis que é o vosso Deus. Jesus está ironizando, né? Então, a minha glória, quem me glorifica é o Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês. É porque o discurso, eu estou lendo lá no 50. Ele começou no versículo 1. Amém, gente? Fica um para casa para a igreja aí, depois lê o capítulo inteiro que você vai ver que conversa profunda. Versículo 55. Entretanto vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vós, mentiroso. Jesus está chamando os caras de mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão vosso pai, presta atenção no versículo 56, é a pauta da pregação. Versículo 56 é o X da questão. Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia. Olha o que Jesus está dizendo. Abraão, que vocês dizem ser o pai de vocês, ele ficou alegre, ele regozijou porque ele viu o meu dia. Presta atenção. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: você não tem nem 50 anos, e você está dizendo que você viu Abraão? Ou que Abraão te conheceu? Que coisa mais linda. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, esse eu sou, em hebraico, é o mesmo eu sou que Deus falou para Moisés. Lembra daquele eu sou lá da sarça ardente? Que inclusive Jesus usou, não foi só agora, quando vieram prender Jesus no Getsêmani, ele usou esse eu sou. E quando ele fala esse eu sou, todos os guardas caíram. Quem lembra que os guardas caíram? Só dele falar quem ele era, os caras não aguentaram a pressão, não aguentaram a revelação de quem o era. Diga amém, diga aleluia. Versículo 59, põe para mim na tela. Então pegarem pedras, pegar aonde? Para atirar nele. Imagina a confusão que Jesus arrumou. Só vou introduzir, daqui a pouco eu vou em Gênesis. Imagina a confusão que Jesus acabou de arrumar. Primeiro porque Jesus já falou que os caras eram filho do diabo. Se você ler João antes, Jesus chamou os caras de filho do capeta. Imagina um pastor chegar e falar você e falar assim: fala, o filho do capeta. Ofende ou não ofende? Ofende ou não ofende? Jesus já tinha dado pancada nesses caras, irmão, de tudo quanto é jeito. Tudo que eles falavam com Jesus, Jesus devolvia. O diálogo ficou sério. Ficou tão sério que eles foram para entrar em via de fato com Cristo. Jesus gostava também de arrumar umas confusão, também que eu nunca vi, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que ele vai falar para os caras que já estão com raiva dele. Mas sabe por que ele faz isso? Pergunto por quê? Porque ele mesmo disse: se eu não falar o que eu sou, e se eu não falar daquilo que eu vejo, eu vou me tornar igual vocês, que são tudo mentiroso. Ele está dizendo assim: eu prefiro morrer e ser apedrejado do que negar quem eu sou.
Sabe por que tem muita gente que não vive coisas com Deus, que não prospera? Porque qualquer pessoa que te oprime, você aceita o que ela fala ao seu respeito. Qualquer pessoa que te confronta, qualquer hater que te xinga, você vai lá e apaga. Você não pode ouvir uma crítica. Eu vou te fazer uma pergunta: você não sabe quem você é, não? Você não sabe para que Deus te chamou, não? Você não confia no que você carrega, não? Deixa eu falar, deixa eu ficar com raiva, deixa eu falar que vai te bater, que vai te matar. Você tem que sustentar aquilo que Deus colocou em você, rapaz. Antes que Abraão existisse, Abraão ansiou ver o meu dia, viu e regozijou. Vamos em Gênesis. Agora eu começo a pregar. Gênesis 22. Firma o toco, que vai ser pancada. Eu estou animado, eu tomei um pré-treino, irmão, eu estou louco. Eu estou até babujando aqui, irmão. Que loucura é essa? Vamos embora. Gênesis 22, o versículo é de número 1 até o 18. A leitura um pouco longa, mas vem comigo, irmão, fica com preguiça não. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Pois Deus Abraão como? Então para de achar que tudo é o diabo. Rapaz, você tem uma macumba. Macumba não é Deus te pegando. Nada de macumba. Pastor, o diabo levantou contra o meu casamento. É porque vocês não vigiam. Desculpa. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, ou Abraão, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 obreiros, 2 servos, e a Isaque, o seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, que dia? Que dia? Sempre Deus se manifesta no terceiro. Como é que Radassa ouviu a resposta do rei? No terceiro dia. Presta atenção. Jesus ressuscitou em qual dia? Alguém lembra? Eu declaro que o terceiro dia na sua vida vai chegar. Como assim? O terceiro dia é o dia da glória. Porque são 3 dias que todo mundo vai ter que passar na sua vida. Primeiro Deus te mata, depois Deus te esconde. Alguém pegou? Primeiro dia, eles vão te matar, vão rir, vão diminuir, vão escarnecer, vão falar que você não vai dar conta, vão falar que você não vai conseguir, vão rir dos seus sonhos, das suas promessas, dos seus projetos. Depois você desaparece, alguém pensa, está morto, acabou, não consegue, já era, sumiu, nunca mais vi. Até que o terceiro dia se manifesta. Uai, como é que pode? Eu não sabia que ele estava bem assim, eu não sabia que o casamento dele estava bem assim, eu não sabia que ele tinha prosperado assim. É porque Deus tinha te escondido para surpreender todo mundo e para provar: eu sou o Deus da ressurreição e da vida. Será que tem alguém crendo nessa palavra e pode dar um glória bem forte? Bate na mão de 2 pessoas, me ajuda a pregar. Fala: o terceiro dia vai chegar. O terceiro dia vai chegar. O terceiro dia vai chegar. Quem sabe não é hoje, quem sabe não é o mês de dezembro. O terceiro dia vai chegar. É praia, saia, cadabácia. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, nós iremos a... Olha um detalhezinho no texto. Quem gosta de ler Bíblia, eu vou te ensinar a ler Bíblia. Tudo fala. Deus falou assim: prepara o seu filho. Prepara o seu. Como é que ele tratou o homem? Como é que ele tratou Isaac? Alguém viu? Eu e o rapaz. Pastor, não entendi.
Abraão já tinha matado ali. Abraão já tinha encerrado o ciclo ali. Ele já estava pronto para não ter mais Isaac como filho. Eu vou te explicar por que Deus pediu Isaac. Talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar aqui hoje. Quiser escandalizar, fica escandalizado. Se você segurar e tiver paciência, eu te entrego a revelação. Esperar aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos, plural, voltaremos para junto de vocês dois. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac o seu filho. Alguém sabe o que simboliza isso? Um filho indo para a morte carregando o madeiro? Se você não pegou, você está frio na fé. Se você não pegou, você está desviado. Eu preciso te falar. Calma aí, gente. O pai levando o filho para a morte. Por que o pai não levou? Ele pegou a sacola cheia de madeira e colocou na costa do menino. Porque Abraão simboliza o pai e Isaac simboliza o filho. É a tipologia mais perfeita do Calvário. Vocês estão aí? Diga amém. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: olha, Isaac, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac. Isaac, irmão, apesar de ser jovem, ele entendia como é que era feito o sacrifício. Eu tenho para mim, Léo, que ele tinha sentido que o pai estava estranho. Qual pai que vai matar o filho e vai normal? Eu vou levar o Judá no veterinário ao mudo. O Judá é meu cachorro. Eu já fico intercedendo. Oh Deus, não deixa ninguém machucar o Judá, não. Para você ver que besteira que a gente é. Tá vendo? Um cachorrinho, um bichinho. Você imagina um pai indo levar o seu filho. Papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo. Cadê o sacrifício? Cadê, pai? Não estou entendendo. Olha a resposta de Abraão. Deus proverá. Meu filho, Deus proverá para si. Deus proverá para. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. O que ele edificou? É o ano do altar. Ali Abraão edificou um altar. Coisa poderosa. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu Deus lhe bradou: Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Não era o cordeiro, porque o cordeiro de Deus só tem um. Quem pegou de novo? Deus não proveu o cordeiro. O cordeiro que Deus proveu foi o Cristo. E só tem um Cristo. Então Deus colocou ali um Shopee. É o menor que vem na minha cabeça. Então colocou um Xing Ling. É teste, é protótipo, é experimento.
Vai o carneirinho mesmo. Vocês estão aí, diga amém. Meu Deus, coisa poderosa. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Foi a primeira vez na história que o termo Jeová Jiré se manifesta. O Senhor proverá. Até então as pessoas não conheciam Deus como provedor, conheciam Ele como Senhor. Até então ninguém entendia Deus como alguém que provê as coisas. Eles entendiam Ele como Criador dos céus e terra, aquele que criou todas as coisas, e como Senhor. Mentalidade de escravo, mentalidade de quem precisa fazer tudo certinho para ver se o pai dá. Porque o que é provisão? É vindo de um lugar que você não espera, da mão de que você não espera. Provisão é aparecer coisas que não estavam na sua programação e que não tem mérito seu. Se não é provisão, é salário. Se não é provisão, é recompensa, é pagamento. Provisão é aquilo que alguém resolve dar para o outro, para suprir algo. Vocês estão aí? Diga amém. Estou terminando e eu começo a pregar. Estou só lendo o texto. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e Abraão, e disse: eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras eu te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde ele fixou residência. Me dá toda a sua atenção. Pastor, por que Deus pede Isaac? Posso começar a pregar? Fala, pode. Quando Abraão está em Ur do Caldeu, na Mesopotâmia, ele era um jovem, um adolescente. Deus tinha pedido para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você ler Gênesis capítulo 11 e 12, precisamente no 12, no final do capítulo 11 fala da genealogia do pai de Abraão. Abraão teve mais dois irmãos com ele, Arã e Tera. Tera era pai de Abraão. Abraão teve mais dois irmãos, Arã, Abraão, e o outro agora minha memória falhou. Se você puder ler finalzinho de Gênesis 11, me lembrar, presta atenção. Um dos filhos chamava Arã. Como é que chamava? Deus já tinha falado para Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Só que se você ler o capítulo 12, acontece ali uma perda de cronologia. Como assim? Perda de cronologia, porque a Bíblia não é uma ordem cronológica. A Bíblia é um livro cheio de enigmas, é um quebra-cabeça. Só que lá na frente, em Atos capítulo 7, Estevão, eu poderia abrir os textos, mas para ganhar tempo eu estou rendendo aqui, amém? Olha lá, o Tera gerou Abrão, Anaor e Arã. E Arã gerou que é aquele sobrinho que Abraão levou na bagagem, quem lembra? Pronto. Só que lá em Atos capítulo 7, o maior pregador do Novo Testamento não foi Paulo. É óbvio que foi Paulo, é só por força de expressão. Foi Estevão. Como assim? Estevão pregou um sermão só e mataram ele. E Paulo estava lá ouvindo o sermão, ao ponto que Paulo brigou. Ele respeitava tanto Estevão, ele creu tanto na unção de Estevão, que ele brigou pelas vestes de Estevão. Tem alguém aí? Mataram Estevão apedrejado. Estevão, quando ele prega, ele contou a história do Gênesis até Atos, até o Cristo ressurreto. Ele vem pegando toda a história, irmão, e ele vem destrinchando. Irmão, eu fico imaginando o nível daquela mensagem. Tenta imaginar o poder daquela mensagem, ao ponto que os inimigos ficou tão perturbados que matou o cara. Que mensagem foi essa que fez alguém matar o outro? Presta atenção.
E Estevão, na sua pregação em Atos 7, vai dizer que o Deus dos nossos pais apareceu para Abraão quando ele estava ainda em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Só que quando você lê o Gênesis 12, dá a entender que Deus apareceu para Abraão em Harã. Olha lá, ó. Quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Presta atenção, estou desenhando a história para você entender a cronologia da coisa. Vai lá em Gênesis 12 agora. Vou te mostrar aqui que aí vai ficar mais fácil. Ora, disse o Senhor a Abraão, nem era Abraão, era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu a própria bênção. Se tu a própria bênção. Continua. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Primeiro que ele já não foi como o Senhor ordenara. Concorda ou sem corda? Concorda ou sem corda? Deus não mandou abrir mão da família? Mandou ou não mandou? Então se Ló está indo, não abriu mão. Volta lá o texto. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de... Dá a entender que Deus falou com ele em Harã. Falou. Pela segunda vez, Deus reforçou o mesmo convite que já tinha feito em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. O que aconteceu ali, pastor? Abraão não foi. Abraão ainda era um jovem muito apegado ao pai. Abraão ainda era um jovem medroso. Abraão ainda era um jovem que não tinha coragem de renunciar às coisas, de entregar família, entregar casa, entregar ambiente, empresa. Como é que eu vou mudar daqui? Não tem jeito. Abraão era jovem. Só que o texto vai dizer assim: e com a morte de Harã, o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Vai lá em... Volta aí, Gênesis 11. Vou ter que abrir o texto. Queria ganhar tempo, mas se eu não te provar, você vai ficar assim: pastor inventa, os haters da internet, pastor Pedro inventa os trem. Vou te mostrar no texto então. Vou ter que te provar aqui. Versículo 28, Gênesis 11, 28. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda. Abrão e Nor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. O tio casou com a sobrinha, que loucura. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Então não foi Abraão que foi para Canaã. Olha para mim, foi o pai. Estou te provando ou não estou? Com a morte de Harã teu filho, Tera pegou toda a família e falou assim: nós vamos para uma terra nova. Porque gerou desgosto. A Mesopotâmia para ele tinha ficado doentia. Aquele lugar era ruim. Ele tinha péssimas recordações. Olha para mim, estou construindo a mensagem. O negócio vai virar aqui hoje de um jeito que você não tem noção. Presta atenção. Só que no meio do caminho, então aqui, ó, aqui é Ur dos Caldeus. Eles estão indo para Canaã. Amém ou não amém? No meio do caminho tinha uma cidade. Qual que era o nome da cidade? O mesmo do filho que morreu, Harã. Eu tenho para mim que Abraão para em Harã, Tera, perdão, pai de Abraão, porque o nome conectou. Sabe aquele negócio? Esse nome mexeu comigo, esse lugar mexeu comigo. O destino dele era Canaã, mas no meio do caminho tinha uma cidade com o mesmo nome do filho que morreu. E ele para. Amém ou não amém? Abre Atos 7.
E com a morte de Tera, pai de Abraão, Deus o trouxe a Canaã. Vou te provar na Bíblia. Até agora Abraão não fez nada. Forças das circunstâncias que levou ele para o lugar do milagre dele. O que Deus tinha pedido lá atrás? Sai da tua terra e deixa a sua. Olha para mim. Com a morte, está lá em Atos isso. Com a morte do pai de Abraão, Deus o trouxe. Quem trouxe? Tem coisa que Deus te falou há muitos anos. E não é você que está indo em direção à sua promessa. É porque Deus gosta tanto de você, que tudo que está acontecendo você não está percebendo. Só está te encurralando para você viver a sua promessa. Aí eu vou te fazer uma pergunta, fala, faça. Quantas coisas você vai ter que perder para começar a obedecer à voz de Deus? Teve que morrer Arã, teve que morrer Tera, e só assim Abraão, levado por Deus, chegou em Canaã. Ele não gostava de Canaã e nem queria ficar lá. Me pergunta por quê? Porque logo que ele chega lá, estava tudo seco, ele desceu para o Egito. Desceu ou não desceu? Desobediente, rapaz. Até então Abraão não tinha obedecido a Deus. Agora sabe o que eu acho lindo? Fala, pastor, fala, pastor, que mesmo a gente desobedecendo, Deus insiste. O que eu fico doido com esse Deus é que Deus, quando dá uma promessa, Ele não volta atrás. Mas eu preciso dizer uma coisa: aquilo que Ele te pediu no início da promessa, Ele vai continuar te pedindo por todo o tempo, enquanto você não fizer. Ele até está em Canaã, só que agora ele já tem um filho. Ele tem o quê? Ele tem o quê? Pronto, cheguei no texto. Eu quero o teu filho, o teu único filho. Que é isso? Vamos assim mesmo, porque eu estou sem tempo. Olha para mim. Eu quero o teu filho, o teu único filho. E vou te falar até o nome dele se você quiser, Abraão, pra você não vir me enrolar. É o Isaac, tá? Mas Abraão já tinha Ismael. Ismael é o filho da Agar. Ismael é o filho da escrava. Só que Ismael, ele é filho de Abrão. Isaac é filho de Abraão. Abraão é um bom pai. Olha para mim. Abrão significa bom pai. Abraão significa pai de multidões. Abrão significa um bom pai. Mas quando Deus acrescenta uma letra, Deus está dizendo assim: eu vou mudar a sua história. Eu não sei quantos filhos errados nós geramos. Eu não sei quantos filhos nós geramos na nossa ansiedade, no nosso ímpeto, no nosso desejo de ajudar Deus, no nosso desejo de acertar. Não estou falando que você está errado, não. Quantos quantos Ismaéis nós não vamos gerando para tentar antecipar o que Deus prometeu? Vai se envolvendo em relações erradas, vai fazendo negócio sem pensar, vai fechando contrato sem medir as consequências. Quantos Ismaéis nós estamos gerando porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus? Ainda bem que nós temos Deus, irmão, que muda essa história. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu até sei o seu passado, mas eu vou te dar um novo futuro. Eu até conheço a sua história daqui para trás. Eu até conheço a sua história de quando você entrou naquela porta hoje. Mas eu vim dizer para alguém que o Abraão vai deixar de existir e vai nascer o Abraão. Como assim? Você era até um bom pai, mas o que é bom pode melhorar. Deus vai te fazer pai de multidões. Aquilo que já era bom, Deus vai multiplicar na minha vida e na sua vida. Aquilo que era só um vai se tornar milhares. Eu não sei se você está crendo, mas o mesmo Deus que muda Abraão para Abraão
Ei, eu estou dizendo para alguém: o mesmo Deus que fala, você não é mais Jacó, o teu nome será Israel. O mesmo Deus que mudou esses nomes é o mesmo Deus que vai mudar o seu nome, vai mudar a sua história, vai mudar o seu passado. Será que tem alguém que crê que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó ainda vive, ainda reina? Faz algum barulho, pelo amor que você tem a Deus. É o filho que você ama. Olha a segunda parte do texto, depois você lê com calma. E vai para uma terra, e vai para um monte, e eu vou te mostrar no caminho. Qual que foi o pedido de Deus lá em Ur dos Caldeus? Entrega a tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Até então Abraão não tinha feito nada disso. Você conseguiu achar o Gênesis 7? Só para provar que eu estou falando que não foi Abraão que foi para Canaã, foi Deus que levou. Uma coisa é para você pegar e ir, outra coisa é Deus te empurrar. Então teve que morrer Tera, teve que morrer Arã, Deus teve que trazer ele até Canaã, mas Deus não esqueceu o que ele tinha pedido para Abraão. Deus queria saber, olha para mim, se Abraão já tinha amadurecido. Estou terminando agora. Deus queria saber se aquele menino imprudente, medroso, tímido, que não ouvia a voz de Deus, ouvia pela metade, fazia do jeito que queria. Deus queria saber se esse rapaz tinha virado homem. Deus vai provar Abraão. Abraão, eu quero o teu melhor. Pode ficar em paz, irmão. Alguém que tem medo e é religioso, não vou falar de dinheiro não. Pode ficar sossegado, que os pastores só usam esse texto para falar de dinheiro, né? Pode desarmar. Eu tive que entregar minha carreira no futebol. Eu tinha acabado de voltar do Uruguai, eu estava num time chamado Danúbio, é a quarta maior força. Eu tinha ficado um ano no Vasco. Eu não era lá esses grandes jogadores igual o Kaká, mas morrer de fome eu não ia. E era o meu sonho. Sonho é sonho. Não importa se você ganha muito, ganha pouco. Quando você está no seu sonho, você está no seu sonho. É seu ou não é? Não importa se você é rico, milionário. Quando você está vivendo o seu sonho, é seu sonho. E quando Deus pediu a minha carreira, irmão, foi crise, foi guerra, foi batalha, foi treta. Não foi tão simples quanto você imagina, não. Você pega um rapaz que andava de bermuda e chinelo, não tinha compromisso com nada, o dia inteiro na rua, o dia inteiro à toa, mal treinava, e põe ele fornado dentro de um shopping para vender roupa, põe ele fornado dentro de uma imobiliária para vender apartamento, põe ele para cuidar de ovelha, uma aprovação danada, os crentes tudo chato, enjoado. Não, aqui agora é filé mignon, irmão, não fica ofendido não, vocês é uma bênção. Vocês agora é tudo ovelhinha caprichosa. Passei shampoo em vocês, condicionador, tirei os carrapichos, os carrapatos, os piolhos. O nome disso é demônio. Mas naquela época vinha só as tranqueiras, era a escola de Jeová. Vinha só as borrachudas, vinha só as endemoniadas. Olha, eu não sei o que Deus vai te pedir. Se é um relacionamento abusivo, se é uma parte dos teus negócios. Quer ver se Deus mexer numa coisa você não vai dar conta? No seu tempo, porque você dedica muito tempo a esse negócio. Aí Deus fala assim: você podia me entregar 2 horas do seu dia? Você podia ficar 1 hora com a sua filha? Eu não sei o que Deus vai te pedir, mas não espere morrer coisas, não espere perder coisas, para você ir em direção à palavra de Deus sobre a sua vida. Abraão agora vai provar para Deus que ele tinha virado homem. Já se passou muitos anos, desde quando ele sai de Ur dos Caldeus. Abraão já estava velhinho. Quando ele foi ter Isaac, ele já tinha 99. O que eu acho lindo é que passaram-se anos, e Deus não esqueceu o que eu te pedi lá no início. Eu vou continuar te pedindo até o final. Mas o que eu te prometi lá no início,
Mas o que eu falei que eu faria lá no início, o que eu disse que eu faria acontecer na sua história e na sua vida lá no início, ainda está de pé, apesar do teu Ismael. Replacaia saracadaravassaia, remanto caia praia séfia. Olha para mim. Abraão começa a subir. Vamos lembrar do texto de João capítulo 8, eu não esqueci. Vou abrir essa janela de novo para fechar ela. Olha para mim. Abraão ansiou ver o meu dia, viu e regozijou. Que dia é esse? Que dia é esse que Abraão desejava? Que momento é esse que Abraão pedia para ver? Que desejo é esse que tem na alma de Abraão? Que Jesus, depois de não sei quantos mil anos, vai dizer assim: Abraão pediu para ver. Ele ansiou, ele desejou e ele viu. Eu mostrei para ele e ele regozijou. Abraão está subindo com Isaac. Já te falei, já te revelei. Ele está subindo com as lenhas, a cruz. E como um cordeiro mudo, que eu tenho para mim, que se sou eu no lugar do Isaac, olha para mim, vou falar sério, sem demagogia, sem hipocrisia. Se sou eu no lugar do Isaac, se meu pai Saulo fala, eu estou subindo para um lugar para matar um bicho, e eu olho para um lado, olho para o outro, não tem bicho nenhum, e eu estou vendo que meu pai está estranho, eu saio correndo. Ele estava velho. Ei, você lembra que Sara riu de Abraão? Você lembra que Sara riu do anjo? Que o anjo falou assim, ó. O anjo falou assim para Abraão, e Sara está atrás da porta. O anjo falou assim: você vai ter um filho, Sara. Foi ou não foi? Olha para mim. Olha para mim, não me distrai não. Você vai ter um filho, a Sara. Para mim, Sara estava rindo, não era da infertilidade dela. É porque Abraão já não... Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? O problema já não era mais a esterilidade. Eu imagino Abraão assim: tá rindo de quê? Tá pensando o quê, minha filha? Eu imagino ela falando pro anjo: tenta dá-la. Revelou? Tenta dá-la. Você vê que o anjo apelou com ela. Tá rindo de quê? Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmão? Ela tipo assim: não é você não. Entendeu? Abraão macho. Abraão tá velho. Se eu sou Isaac, eu saio correndo. Eu o quê? Meu pai vai me matar? Eu vou virar cordeiro? Mas ele, como um cordeiro mudo, como um filho obediente, ele não questiona, ele sobe. Olha para mim, estou terminando agora. Para mim, Abraão é o pai da fé, por um motivo. É óbvio, tá, irmãos, que tem inúmeros motivos, mas tem uma coisa que mexe com a minha alma, e eu nunca vi pastor nenhum falar sobre isso. Eu estava pregando em São Paulo esse texto. Quando eu estava pregando em São Paulo esse texto, Jesus falou para mim: sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a acreditar que Deus pode matar o seu filho e ressuscitá-lo. Porque fé por fé, Noé já tinha tido fé, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Fé por fé, Abel já tinha oferecido até sacrifício. Então a questão aqui não é fé. É fé em quem? É fé no quê? É fé como? Era uma fé precisa. Era uma fé que revelava o futuro. Era uma fé que revelava algo. Olha para mim. Jesus está lá em João 8. Abraão desejou ver o meu dia. Ele viu e regozijou. Abraão é o pai da fé, porque ele foi o primeiro a crer que o mesmo Deus que mata, quando ele fala: subiremos, eu e o menino, eu e Isaac, adoraremos e voltaremos,
Ele está dizendo assim: eu não sei o que Deus vai fazer. Tanto é que quando Isaac fala: pai, cadê o cordeiro? Ele fala assim: meu filho, eu não sei como vai ser, eu só sei de uma coisa: eu conheço um Deus, meu filho, que Ele provê. Eu preciso dizer para alguém: o Deus da provisão continua existindo. O Deus que faz as coisas existir da onde não existe, continua existindo. O Deus que abre porta onde não tem porta, continua existindo. O Deus que faz nascer água onde não nascer água, continua existindo. O Deus que faz vir chuva no tempo certo, continua existindo. O Deus que abre o mar vermelho para o povo dele passar, continua existindo. O mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas, continua existindo. O mesmo Deus que fez uma moeda aparecer na boca de um peixe, Ele continua existindo. O mesmo Deus que fez o seu filho ressuscitar ao terceiro dia, Ele continua existindo. Eu estou dizendo para você que o mesmo Deus que desceu na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele continua existindo. Eu estou dizendo para mim e para você que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, Ele continua existindo. O mesmo Deus que curou a lepra de Naamã, Ele continua existindo. O mesmo Deus que arrebatou Elias, Ele continua existindo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas antes que Abraão existisse, antes que Abraão pensasse em ser alguém, eu sou o quê? Eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Nissim, eu sou Jeová Shalom, eu sou o que serei, eu sou o que você precisa, eu sou a resposta, eu sou milagre, eu sou provisão, eu sou livramento, eu sou restauração. Se tem alguém crendo nessa palavra, pelo amor que você tem a Deus, solta desse lugar e dá um brado de glória. No seu coração. Tem uma coisa que ninguém roubou de mim nesses 15 anos caminhando com Jesus: a fé de que Ele é Deus. Apesar de mim, Ele é Deus. Apesar de você, Ele é Deus. Apesar das situações embaraçosas que a gente se envolve, Ele é Deus. Eu não sei o que você está buscando desse Deus, mas eu preciso ser responsável em te falar. É o tamanho da sua renúncia que vai revelar o tamanho do seu propósito. O tamanho da tua renúncia vai revelar o tamanho do seu propósito. Gente que não tem mais propósito, irmão, se envolve em um tanto de coisa. Gente que não tem mais propósito, aceita qualquer coisa. Acende 2 luzes para mim no meio. Gente que não tem propósito, abandona a família, abandona filho, abandona a igreja, se rebela contra o pastor. Gente que não tem propósito volta para a droga, volta para o álcool, volta da onde que Deus tirou. O que te sustenta são as suas renúncias, não são os seus talentos. Altar fala de entrega. Tem muita gente querendo ver o carneiro de Deus, a provisão, mas tem muita gente que não quer subir
com peso nos lombos, e ainda está disposto a matar lá no topo. Tem muito pastor que idolatra a própria igreja. Tem muita esposa que idolatra o próprio marido. Tem muito marido que idolatra a própria esposa. A gente está colocando coisas que a gente construiu no lugar de Deus. Sabe, eu acho que onde foi a explosão da Boas Novas, poucas pessoas sabem. O dia que eu desisti de ser pastor. Não quer saber de igreja mais não. A igreja estava lotada, como está agora. Há poucos anos atrás eu falei, não quer saber pastor mais não. Eu cheguei a mandar mensagem para os líderes. Falei, pode sumir igreja. Não quer saber dessa igreja mais não. Estava surtado, estava doente, estava mal. E mesmo com todos os momentos lindos, mesmo com todo o resultado, eu falei com Deus assim, eu não quero mais não. Eu não tenho vaidade de ser pastor, não, eu só quero viver. Eu só quero ter paz. Eu estava trocando todo o meu sucesso, todas as minhas conquistas para ter paz. E Deus sabe que eu não estava de brincadeira. Quantas vezes eu falei com Deus, se você não fizer alguma coisa hoje, eu não quero mais não. Não é por rebeldia, não é por teimosia, é o contrário. É porque eu já tinha chegado no topo. Eu entendi que o topo não é isso tudo não. Porque, irmão, no topo, é no topo que Deus vai te pedir o motivo a qual te levou lá. E aí quando você chega no topo, Deus fala assim, vou mexer no que você conquistou. Aí você fala, como? Eu me esforcei tanto. Quantos anos lutando, quantos anos dedicando. Se você não deixar Deus agir, não tem problema. Deus não vai te matar, Deus não vai te pegar. Só que tem coisas que Deus só falou. Tem coisas que Deus só falou depois que Ele entregou. Tem promessas que Deus só vai confirmar. Tem palavras que Deus só vai selar quando você falar assim, Deus, não tem mais nada entre eu e você. Nada. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem sucesso. Se quiser bater, abate. Se quiser levantar, levanta. Se quiser encerrar, encerra. Se quiser fechar, fé. Sabe quando você já está assim, ó, o que Deus fizer é isso mesmo. Mas a gente segura. Eu quero, é meu, é meu, é meu. O topo não é para todo mundo. Preciso te dizer isso. Tudo vai cooperar para você parar no meio dessa caminhada. O seu corpo vai cansar. Pessoas da sua família vão te questionar. A sua mente vai tentar te sabotar. Demônios se levantarão para te afrontar e tocar no seu passado. É muita coisa que acontece na jornada chamada vida. Por isso que infelizmente não é todo mundo que aguenta. Por isso que muita gente para no meio do caminho e fala, Deus está me pedindo coisa demais. Depois que eu converti, não sei o que está acontecendo. Porque o tamanho da sua renúncia é o tamanho do seu propósito.